quero compartilhar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. Capítulo 17 do livro de 1 Reis. Na medida em que você for achando o capítulo de número 17, localize também o seu verso de número 6. Os que acharam, digam amém. Os que ainda não acharam, pode acompanhar pela tela. Diz assim o verso de número 6: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Verso de número 7. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não havia mais chuva sobre a terra. E você diz amém? Amém. Antes de você se assentar, diga para você mesmo: o Senhor... Não, diga mais forte: o Senhor é a minha provisão. Tome seu assento, por gentileza. Este texto é interessante e quando eu recebi o convite para ministrar aqui, o Senhor me dirigiu a esta palavra para a igreja na noite de hoje. Este texto é tanto que familiar, porque ele fala de um contexto onde o profeta Elias está inserido, mas não só também o profeta, mas há um rei que tem o seu nome por Acabe. Este texto ele vai começar a narrativa inicial, justamente o Senhor apresentando o profeta, e o texto vai dizer exatamente assim: profeta Elias de Tisbita. Então nós percebemos que ele é profeta, nós percebemos Elias e nós percebemos que ele é tisbita. Então não é a mensagem ainda, mas eu quero já compartilhar isto que vem do meu coração, que essa narrativa inicial, ela vai falar de um profeta, de um homem e de alguém que tem uma origem. Porque quando o Senhor fala que ele é profeta, está se referindo ao seu título. Quando o Senhor o chama pelo nome, isto é muito claro que é a identidade. E quando fala que é um profeta tisbita, é a sua origem. Então nós percebemos que ele tem um título, que ele tem um nome e que ele tem também uma origem. Então este profeta, ele não está inserido neste lugar simplesmente porque não tinha coisa melhor para fazer. Esse profeta não está inserido neste cenário porque não tinha outro profeta para colocar, mas porque o Senhor sabe que ele é profeta, o conhece pelo nome e sabe a sua origem. Então nós vemos a narrativa do texto de que Elias ele está indo para o encontro de Acabe para profetizar. E o texto vai começar assim, Elias dizendo: tão certo como vive o Senhor, não cairá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Elias vai liberar essa palavra sobre o rei Acabe. Mas por que é que o profeta Elias vai liberar essa palavra sobre Acabe? Justamente porque Acabe, um dos reis mais promíscuos e mais devassos daquela época, era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era conhecida como rainha da fertilidade. Então o profeta vai justamente em contrapartida daquilo que ela é, ou daquilo com que o seu povo estava passando a acreditar. Porque a mulher, por ter o seu nome conhecido como a rainha da fertilidade, tem talvez um ar de superioridade sobre aquelas outras pessoas que estavam ali inseridas naquele contexto. Tinha, de fato, algo além das pessoas que estavam inseridas naquele contexto. Por quê? A mulher conhecida como a rainha da fertilidade, como quem quer dizer: eu faço, eu aconteço, eu mando, eu articulo. Mas o profeta vai justamente em contrapartida
sobre este casal, sobre este rei, para dizer, independente se você é rainha da fertilidade, independente se dentro do contexto que você está inserido, dentro da cultura que você está adorando a Baal, você faz acontecer, você desce chuva, mas a palavra vai ser, não vai cair chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E o profeta vai liberar essa palavra. O que isso quer dizer? É que o profeta tem autoridade. É que o profeta tem ousadia. Independente de quem ela é ou de quem o rei é, ele não se importa. Independente de qual cenário que ele está inserido, ele não se intimida, ele não se acovarda com aquilo que ele está vendo, porque maior do que aqueles que estão no contexto é a palavra que o Senhor já determinou sobre aquele cenário. Maior do que aquilo que está acontecendo no momento é a palavra que o Senhor já determinou para o teu futuro. Então não importa aquilo que o Senhor mandou você dizer, não importa aquilo que as pessoas estão articulando, tentando fazer, falando que não vai dar certo, mas maior é a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida. Israel, mas você não conhece a minha casa, não conhece a minha história, não conhece onde eu moro. Eu não conheço, mas eu conheço um Deus que antes do adversário chegar lá, que antes do adversário bater o peito e falar que você não tem mais solução, não tem mais expectativa, o Senhor já liberou uma palavra dizendo, fica tranquilo, porque eu já liberei uma palavra, e vai na fé, porque sou eu o Deus que faço. E olha o interessante, depois que o profeta libera uma palavra, o Senhor vai direcionar Elias para um outro ambiente. Elias profetiza para o rei Acabe, e Elias vai ser direcionado pelo Senhor. A narrativa textual vai nos dizer que o Senhor vai falar, Elias, vai, retira-se daqui, porque eu já tenho preparado um ambiente para você. Perceba que o Senhor não vai dizer que eu vou preparar. O Senhor vai dizer, eu já preparei um ambiente para você. Porque há cultos que a gente chega na nossa vida, que a palavra do Senhor é, eu vou preparar. Mas a palavra de Deus para esse culto sobre a tua vida é, eu já preparei. Israel, mas qual é a palavra? Elias profetiza, mas antes do Elias profetizar, o Senhor já tinha preparado. Então não é o profetizar do Elias que vai providenciar aquilo que o Senhor já tem preparado, mas o Senhor preparou esperando que Elias profetize. Israel, mas parece que eu não estou vendo o cenário. É porque você ainda não começou a profetizar. Israel, mas parece que o cenário está difícil. É porque você ainda não começou a se mover. Porque o Senhor não faz segundo a nossa movimentação. O Senhor já faz esperando que a gente se movimente. O Senhor, Ele não vai fazer segundo as nossas medidas, mas Ele vai fazer esperando que a gente se mova. Então nós precisamos entender que Elias, ele profetiza, mas o Senhor já preparou o ambiente. Então o texto vai dizer que ele vai se retirar da onde ele estava. Isso o Senhor vai o direcionar. E o Senhor vai dizer exatamente assim, Elias, retira-se daqui, esconde-te para um ribeiro de Querite que eu já tenho preparado para você. Então percebe que existem três coisas. Elias, retira-te, esconde e um lugar. Quando Elias ele vai se mover, Elias ele vai se retirar, isso é, Elias é obediente àquilo que o Senhor tem ordenado a ele, e Elias vai se esconder, porque não adianta a gente dizer que é profeta e continuar querendo aparecer. Não adianta a gente querer falar que a gente tem conhecimento da causa e continuar querendo meter a nossa cara no negócio. Mas o Senhor vai falar, Elias, retira-te, mas esconde-te. Elias vai, mas não aparece. Porque enquanto Elias está escondido, o Senhor está providenciando o recurso. Enquanto Elias está escondido, o Senhor já está preparando o ambiente. Enquanto Elias está escondido, o Senhor já está preparando o cenário. Porque o adversário é sagaz, ele já fez as contas tentando articular com a tua vida. Mas a palavra do Senhor para este culto sobre a tua vida é, esconde-te, porque sou eu o Senhor de livramento sobre a tua vida. Sou eu o Senhor de livramento sobre a tua história. Sou eu o Senhor de livramento sobre a tua casa. Não importa aquilo que o adversário pensa a teu respeito, esconde-te, porque a palavra do Senhor é, eu vou prover. E o interessante é que Elias vai se retirar, se esconder, porque o Senhor já tem preparado o ambiente. O texto vai dizer que Elias se retira e se esconde,
e vai junto ao ribeiro de Querite, porque foi aquele lugar que o Senhor designou, preparado para o profeta. Querite, quando a gente vai pesquisar na Bíblia, significa exatamente moldar ou ajustado no tamanho certo. O que isso quer dizer? Que no Querite não cabe a nossa soberba, que no Querite não cabe as nossas coisas pessoais, que no Querite não cabe aquilo que a gente quer, mas a gente é moldado por completo, porque toda vez que Deus acha que a gente está grande demais, Ele nos manda para o Querite. Toda vez que Deus acha que nós estamos com o nariz empinado demais, Ele manda a gente para o Querite, porque toda vez que Deus acha que a gente está de uma certa forma alto demais, Ele nos manda para o Querite, porque o Querite é o único lugar que Deus ele nos coloca para ajustar da forma certa. E este texto, essa narrativa eu acho interessante. Por quê? Porque o Senhor vai falar: Elias, esconde-te no ribeiro de Querite, que eu já tenho preparado, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Então perceba que Elias vai se retirar do ambiente ao qual ele está, diante do rei Acabe, e vai se esconder no ribeiro de Querite. Quando Elias vai chegar no ribeiro de Querite, não é que as coisas estão começando a se organizar, é que as coisas já estão organizadas. Por quê? Porque o Senhor já preparou os corvos e já preparou o ambiente para o profeta ser sustentado. Então o profeta vai chegar no ambiente e vai ver que tudo já está organizado. O texto vai dizer que o Senhor já tinha ordenado que os corvos o sustentem. O texto vai dizer que os corvos, toda vez pela manhã e pela noite, o traziam pão e carne. Então percebe, Elias vai profetizar para o rei que não vai cair chuva, mas sobre a vida de Elias tem um ribeiro preparado. Elias vai profetizar e a crise vai atacar aquela cidade, mas Elias já tem pão e carne providenciado sobre a vida dele. Sabe o que é isso? Quando a gente decide obedecer a ordem de Deus, não importa o cenário à nossa volta. Quando a gente decide obedecer aquilo que o Senhor direcionou sobre as nossas vidas, não importa qual é a crise econômica que está à nossa volta, mas o Senhor já preparou algo especial sobre a tua vida, mas o Senhor já preparou algo especial sobre a tua história. Israel, eu vou ficar desfalecido? Não vai não, porque o Senhor já preparou o lugar para você ser sustentado. Oh meu Deus, eu já estou sentindo graça. Aleluia. Então o profeta vai ser sustentado, e a direção do Senhor já tem ordenado. Ele vai chegar no ambiente e vai ser sustentado por aquilo que o Senhor já preparou sobre a vida dele. Então o profeta vê que o socorro do Senhor é presente. Ele vê que aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida dele não é aquilo que vai chegar antes ou depois, mas aquilo que chega na hora certa. Porque tudo aquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida, pode a gente pensar, está atrasado, chegou mais tarde, depois de 15 minutos, mas o Senhor sempre chega na hora certa. Israel, mas parece que eu estou precisando tanto de uma coisa. Não precisa não, porque se precisasse o Senhor já teria enviado. Israel, mas parece que eu necessito tanto de uma coisa. Não necessita não, porque aquilo que são as nossas necessidades o Senhor cuida. Então fica tranquilo, a crise está pegando, o cenário está difícil, mas o Senhor já tem um lugar preparado. O Senhor não vai preparar, já tem preparado. Então fica tranquilo, acalma o teu coração, descansa nessa noite, porque depois desse culto não é que o Senhor vai preparar, é que Ele já tem preparado. Existem os corvos que o sustentam com pão e carne. Então Elias ele vai se retirar do ambiente, mas já tem um ribeiro e pão e carne. Israel, o que isso quer dizer? É que quando a gente decide obedecer à voz de Deus, a gente não é somente sustentado por aquilo que é de baixo. Quando a gente decide ouvir a voz de Deus, a gente não é sustentado por aquilo somente que é de baixo, mas o Senhor prepara o ribeiro, que é o recurso natural, mas o Senhor também prepara pão e carne, que é o recurso que vem de cima. Então toda vez que você decidir ouvir a voz de Deus e obedecer, o Senhor não vai preparar somente aquilo que é de baixo, mas o Senhor vai preparar também aquilo que é de cima. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra da parte de Deus. Uma mão é pouca, levante as duas. A palavra do Senhor para este culto sobre a tua vida é:
o Senhor vai preparar sobre a tua vida não somente os recursos naturais, mas o Senhor vai preparar e liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, recursos sobrenaturais. Se você crê, abre a tua boca e glorifica o nome dele, porque ele já está preparando. Urimicandore séria, imicandorabara séria. Então o Senhor prepara aquilo que é de baixo, mas também prepara aquilo que é de cima. O Senhor prepara aquilo que o homem faz, mas prepara aquilo que o homem não pode fazer. Então Elias está achando, esperando que o recurso vai vir de baixo, mas o Senhor traz lá de... Então perceba que na nossa vida o Senhor vai sempre nos surpreender, porque quando a gente achar que é de baixo, Ele vem de cima. Quando a gente achar que é pouco, Ele vem com muito. Quando a gente achar que Ele vem somente com 50%, Ele traz a profundidade por inteiro. Porque o Senhor, Ele sempre surpreende as nossas vidas. Então olha o que vai acontecer com o profeta. Ele vai ser sustentado com este recurso. Mas existe entretanto, existe um porém neste texto. Israel, por quê? Porque o texto vai dizer que sucedeu os dias, e passando-se eles, o ribeiro secou. Então Elias, ele está no lugar que o Senhor prepara, tem o ribeiro que é de baixo, e o pão e carne que é de cima, mas é passado um tempo, o ribeiro seca. Por que é que o ribeiro seca? O texto vai dizer, nos seus versos 1º, 2º, 3º e até o 4º, o Senhor falando com o profeta, se apresentando ao profeta, revelando-se a sua palavra ao profeta. Mas percebe que dos versos em diante, até o verso de número 7, o Senhor não fala mais com o profeta. O que isso quer dizer? Que o profeta está tão intertido naquilo que é o recurso, que o Senhor esqueceu do provedor. O profeta, ele está tão encheio daquilo que é a provisão, que ele esqueceu daquele que provê. Então o profeta, ele tem o pão e carne, ele tem a água que é do ribeiro, mas ele não tem mais importante. Israel, que é o relacionamento. Porque o profeta, ele vai ser sustentado, isso o Senhor é enfático em dizer que ele não faltaria nada sobre a vida dele, mas o profeta, ele está tão ali englobado nesse contexto que ele se esquece de ter o relacionamento. O profeta, ele vai substituir o lugar da provisão do provedor. O profeta, ele vai substituir o lugar do alimento pelo lugar do sustento. Porque alimento é aquilo que o homem traz, mas sustento é aquilo que vem de Deus. Então o profeta, ele vai ser alimentado, mas ele não vai ser sustentado. Porque ele está comendo com a sua boca enchendo a barriga, mas ele está com a alma vazia. Então nós temos que entender que o mais importante não é aquilo que nós estamos enxergando, mas aquilo qual nós não enxergamos, mas nós estamos sendo sustentados. O profeta, ele tinha pão. Isso é interessante, porque o texto bíblico vai relatar que o pão, ele representa a vida. Então olha que interessante. O profeta, ele tinha o pão, mas ele não tinha relacionamento com o pão da vida. O profeta, ele tinha carne, mas ele não tinha relacionamento com o verbo que se fez carne. Eu vou repetir porque isso é profético. O profeta, ele tinha o pão, mas ele não tinha relacionamento com o pão da vida. Ele tinha carne, mas ele não tinha mais relacionamento com o verbo que se fez carne. Israel, o que é isso? É que toda vez que a gente substitui o lugar da provisão pelo provedor, o ribeiro seca. Toda vez que a gente substitui o lugar da relação pelo relacionamento, as coisas parecem que vão acontecendo de mal a pior. Mas toda vez que a gente prioriza não as coisas deste mundo, que a gente prioriza não as coisas dessa terra, mas a gente prioriza aquele que provê sobre a nossa vida, até aquilo que parece que vai dar errado dá certo. Até aquilo que parece que não está andando começa a correr. Até aquilo que parece que está enfermo começa a ser curado. Por quê? Porque o provedor, ele sustenta sob o poder da sua palavra. Então nós temos que entender que o profeta, ele está sendo alimentado. Isso é muito bom. Ele está sendo provido todos os dias. Isso é maravilhoso. Mas o que ele não pode se esquecer é do relacionamento. Todos os dias o Senhor se apresentava ao profeta com estes recursos.
E quando o Senhor está liberando o pão e a carne sobre a vida dele, o Senhor não está liberando somente o alimento, mas através do pão o Senhor libera a vida. E o verbo é o verbo que se fez carne, então o Senhor quer ter notícia com o profeta. Então perceba que o Senhor não está liberando somente o alimento, mas o Senhor está liberando vida e notícia. Então toda vez que o profeta ele para de ser sustentado, para de querer relacionamento com o Senhor, ele está querendo dizer que ele não quer mais vida com aquele que o gerou. Ele está querendo dizer que ele não está querendo mais ter notícia que o Senhor tem sobre a vida dele. E toda vez que a gente substitui o lugar da vida pelo lugar das coisas totalmente insignificantes, a gente quer dizer que a gente não tem mais prazer naquilo que faz. Toda vez que a gente quer dizer que a notícia que nós estamos tendo do alimento é mais importante que a notícia que ele tem para as nossas vidas, as coisas se tornam insignificantes. Então o profeta ele vai perder esse relacionamento, ele vai perder essa sensibilidade, ele vai perder tudo isso. Mas o Senhor ele vai fazer com que o profeta se atente a isso, ele vai falar: eu vou secar o ribeiro. E o engraçado do texto é porque é que o texto vai nos dizer que o ribeiro seca, mas o pão e carne continua a ser sustentado pelo profeta. Porque é que aquilo que é de baixo seca, sendo que aquilo que é trazido do céu continua a ser jorrado. O Senhor está querendo dizer: eu seco o ribeiro, que é geograficamente, a circunferência é maior do que o pão e carne que estão nas nossas mãos. Então o Senhor está querendo dizer: eu seco o que é grande, para mostrar que aquilo que está nas suas mãos não pode te satisfazer. Eu seco aquilo que é maior, para mostrar que aquilo que está nas tuas mãos é insignificante. Então nós precisamos entender que as coisas que pararam de acontecer sobre as nossas vidas, foi talvez o Senhor querendo nos chamar a atenção, para querer dizer que tudo aquilo que nós estamos sobre a nossa vida, que tudo aquilo que nós estamos sobre as nossas mãos, talvez seja insignificante, perto daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu quero te dizer uma palavra profética aqui nessa noite, Israel. E qual é a palavra? Não deixe aquilo que é importante substituir o lugar daquilo que é necessário. Não deixe aquilo que é necessário substituir o lugar daquilo que é urgente. Então nós precisamos entender que o lugar do Senhor não pode tomar lugar sobre as nossas vidas de outra coisa. O profeta ele perde o relacionamento. O profeta ele perde aquilo que é mais importante. Ele perde a sensibilidade com o provedor. Porque a barriga dele está cheia, mas a alma está vazia. Ele tem pão nas mãos dele, mas não tem aquilo que é importante, que é o provedor. Ele tem o alimento para a barriga dele, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro e reclina para dormir, ele não tem paz. Porque ele substitui o lugar do relacionamento. E toda vez que a gente substitui o lugar do relacionamento, até aquilo que parecia que ia dar certo, dá errado. Porque o Senhor, Ele permite com que algumas situações aconteçam na nossa vida, para que a gente entenda que o melhor lugar para se estar é ao lado dele, tendo relacionamento. Tem pão e carne na mesa, mas se não tem relacionamento não vale de nada. Você senta na mesa, a sua mesa está farta, mas quando você coloca a cadeira do lado, se não senta ninguém, se não tem a presença do Espírito Santo, do que é que vale? Do que é que vale o alimento se não tem a presença? Porque a presença dele é como se fosse nos nossos alimentos, o tempero que é diferente, que é especial. Então você precisa entender que maior do que o alimento é o relacionamento, que maior do que a provisão é o provedor. Nós estamos num culto de missões, o profeta ele vai, ele se dispõe aí, entende a voz do Senhor, obedece, mas o que é que adianta ele estar somente na sua zona de conforto e não entender que precisa de relacionamento? Quantas vezes nós estamos tão atarefados, tão cheios das nossas correrias diárias,
que a gente esquece que precisa ter o relacionamento. Israel, por que é que você está falando isso? Porque ele é profeta. Ele sabe como a situação acontece. Ele sabe como as coisas têm que acontecer. Ele profetiza, ele sabe como que é. Mas o que é que está faltando com ele? É o ofício de profeta? Não é. É a sabedoria? Não é. Mas é o relacionamento. Toda vez que a gente perde a intimidade, a sensibilidade das coisas não tem mais valor. Toda vez que a gente perde o relacionamento e a intimidade com Deus, tudo aquilo que aos nossos olhos parecia ser muito se torna pouco. Porque o muito sem Deus não é nada. Mas mesmo tendo pouco, mas com Ele se torna muito, porque Ele faz multiplicar, Ele jorra da pedra onde não tem mais possibilidade. Mas eu quero liberar da tua vida, da parte de Deus, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Não vai faltar relacionamento e intimidade com o Senhor, porque quando falta relacionamento as coisas não fluem, mas a partir do relacionamento estabelecido com Deus, até aquilo que não estava dando certo vai dar certo, até aquilo que parecia ser infrutífero vai começar a ter fertilidade, porque sou eu, Senhor, que trago a provisão, sou eu, Senhor, que derramo aonde os homens disseram que não tem mais possibilidade, sou eu que faço gerar mesmo depois da idade. Então fica tranquilo, porque o Senhor já está gerando aquilo que os homens falaram que não tinha mais possibilidade. Urabalacara série micandorecara séria. Oh meu Deus do céu, eu já estou sentindo graça do Senhor aqui nessa noite. Eu já estou sentindo graça poderosa do Senhor aqui sobre este dia. Então você precisa entender que não podemos chocar o lugar de intimidade com o Senhor. Não podemos chocar o lugar de relacionamento com o Senhor. Porque Ele vai trocar e vai entender que tudo aquilo que Ele tem não é mais nada. Toda vez que a gente troca o lugar e se distancia do Senhor, até as coisas que pareciam ser ricas se tornam pobres. Até aquilo que parecia ser grande se torna pequeno longe do Senhor. Então o Senhor vai mostrar para ele que o relacionamento é tudo. E ele seca o ribeiro. Mas por que é que ele seca o ribeiro? Qual é a outra provisão que ele tem preparado sobre o profeta? Porque o Senhor sempre provê sobre o nosso cenário. O profeta ele está tão fixado no ribeiro que seca, que ele esqueceu da fonte que está do lado dele. O profeta está tão fixado e fitado com os olhos na crise que ele não percebe a provisão que é ter o Senhor. O profeta está tão fixado naquilo que é necessário que ele esquece daquilo que é importante. E toda vez que a gente toma o lugar daquilo que é necessário, as coisas importantes passam a ser insignificantes. Mas toda vez que a gente coloca o Senhor como o centro das nossas vidas, toda vez que a gente começa a enxergar que o ribeiro pode até secado, mas sobre a minha vida eu tenho a fonte, que o pão pode até ter acabado, mas sobre a minha vida eu tenho um relacionamento com o pão da vida, que a carne pode até ter acabado, mas aquele que me deu a vida é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então você precisa entender, se acabou a provisão, mas o provedor ainda continua de pé. Ele ainda continua sendo suficiente. Ele ainda continua sendo necessário. Ele ainda continua sendo mais do que o suficiente sobre a tua vida. Então se alguma coisa parou de começar a gerar sobre a tua vida, não é porque o Senhor tem prazer em te ver sofrer, não é porque o Senhor tem prazer em te ver em uma situação difícil, mas toda vez que Ele permite alguma coisa ruim de acontecer na tua vida, é para que você enxergue que aquilo que está acontecendo não pode substituir o lugar daquilo que é importante sobre a tua vida. Então ele vai perder aquilo que aos olhos dele parece importante, mas ele ainda tem o recurso. Qual é o recurso? De voltar a ter intimidade com ele. Ele pode voltar a ter esse recurso com o Senhor. E toda vez que o Senhor seca um ribeiro, o Senhor está anunciando possibilidade, porque o ribeiro secou. É a hora do profeta parar de se acomodar com a situação e voltar para um estágio novo.
É para o profeta parar de se acomodar com esse cenário e entender que o Senhor tem um cenário melhor sobre a vida dele. E Paulo vai dizer que nós precisamos se esquecer. Esquece do ribeiro que secou. Esquece da porta que você esperava abrir e não abriu. Esquece da pessoa que você estava esperando fazer, articular sobre a tua vida e não aconteceu. Esquece de tudo aquilo que as pessoas te prometeram e você se frustrou. Se esquece daquilo que o adversário colocou sobre a tua vida como decreto. Mas Paulo vai dizer: de uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para as que estão diante de mim, porque toda vez que eu esqueço daquilo que está atrás de mim, eu prossigo para aquilo que está adiante. E de uma coisa eu faço, não é que a situação está das melhores, mas eu esqueço, mas eu prossigo. Então você precisa prosseguir. Israel está difícil, mas eu vou prosseguir. Israel, a situação está difícil, mas eu vou prosseguir. Israel, parece que o cenário não vai ter mais situação, mas eu vou prosseguir. Urabalacara série me cara vai. Oh meu Deus do céu, a gente precisa prosseguir. Nós precisamos prosseguir, entender que aquilo que foi, deixa para trás, que aquilo que passou, passou. Mas nós precisamos entender que existe um alvo diante das nossas vidas. O ribeiro secou, a provisão acabou, mas o provedor ainda continua te sustentando. Talvez o cenário pareça ser difícil, mas o Senhor continua contigo no meio dele. Talvez a situação pode estar até no deserto, mas o Senhor continua provendo sobre a tua vida todos os dias. Se coloque de pé, com a permissão do pastor. Nós aqui entendemos, precisamos entender que nada pode substituir o relacionamento. Nada do que eu tenho nas minhas mãos pode substituir aquilo que vem das mãos dele. Nada daquilo que está palpável aos meus olhos pode ser maior do que aquilo que vem do alto. Então nós precisamos entender que nada pode substituir o relacionamento. Se talvez você chegou até aqui e fala: Israel, eu estou sendo guiado pelo Senhor, mas eu preciso ter um relacionamento mais íntimo. Eu estou sendo guiado pelo Senhor, mas eu preciso de uma profundidade, de uma intimidade maior com o Senhor. Eu peço para você, venha até aqui à frente, porque o Senhor te direciona a estar em níveis mais profundos. O Senhor te direciona a estar em um nível maior de intimidade. Nós precisamos entender que maior não é aquilo que o Senhor talvez fez e a gente esperou acontecer e não aconteceu. Maior não é aquilo que o adversário apontou sobre as nossas vidas e falou: você é isso ou você é aquilo. Porque mais importante do que aquilo que o adversário pensa a nosso respeito é aquilo que o Senhor conhece que a gente já é. Você sabe que precisa de intimidade. Talvez você está tão cheio das coisas que são importantes na sua vida que você esqueceu o lugar do provedor, que você esqueceu mais de se assentar à mesa. Quantas vezes você se assentou à mesa para ter o relacionamento? Mas nós precisamos entender que o relacionamento é o mais importante, que o relacionamento se faz mais necessário. Nesses últimos tempos, quantos estão aí trocando relacionamento por nada? Trocando lugar de intimidade por nada? Trocam qualquer ambiente, qualquer coisa pelo secreto. Mas ainda tem crentes aqui esta noite, avivados pela palavra, que não trocam o lugar de intimidade. Se é você que não troca o lugar de intimidade, levanta a tua mão, glorifica o nome dele, porque o Senhor sabe que os dias têm sido difíceis, mas não troque o lugar de intimidade. Não troque o lugar de intimidade. Não troque o lugar de intimidade. Eu quero orar por você. Israel, eu preciso de mais intimidade, vem até aqui à frente. Israel, eu preciso de um relacionamento, vem até aqui à frente. Talvez alguma coisa sempre quando eu vou orar em casa acontece. Vem até aqui à frente. Israel, parece que é uma luta em casa. Às vezes que eu vou abrir a Bíblia, as coisas acontecem, alguém liga. Mas você precisa ter mais relacionamento com o Senhor. E eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas que estão dispostas a não viver mais no mesmo nível.
Há pessoas que estão dispostas, Senhor, a não estar mais em uma atmosfera normal, mas que existem, Senhor, crentes aqui que querem buscar a tua intimidade. Não é ouro, não é prata, não são os prazeres, mas é a intimidade. Então, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos que vieram aqui com o coração disposto. Declaro, Senhor, que haja sobre aquele quarto um avivamento. Declaro que haja sobre aquele quarto, Senhor, algo incrível sobre a vida desta pessoa, porque o Senhor tem experiências, Senhor, diferentes para revelar do secreto. Então eu declaro, Senhor, sobre a vida deles que vieram dispostos. Ó Senhor, derrama uma sede insaciável da tua presença, derrama uma sede insaciável, Senhor Jesus, daquilo que é necessário. Então nós, Senhor, declaramos com a nossa vida intimidade. Declaro sobre a vida desse jovem, Senhor, intimidade, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor o chama pelo nome, porque sabe que o Senhor tem uma grande obra sobre a vida dele, porque o Senhor o manda dizer sobre a vida dele, para que ele coma da tua palavra, para que ele se debruce, porque o Senhor irá derramar palavras sobre a vida dele, porque é só o lugar de intimidade que derrama a palavra. Então eu declaro sobre a tua vida da parte do Senhor, que a intimidade do Senhor vai invadir o teu ser, que tudo aquilo que é momentâneo, que tudo aquilo que é passageiro, que tudo aquilo que é insignificante, mas o Senhor não venha faltar sobre a tua vida, a intimidade, porque o Senhor há de se levantar sobre a tua vida, o Senhor há de te levantar sobre aquela casa, e diz, mas o Senhor vou eu te usar, porque vejo no teu coração um desejo de me buscar mais, vejo no teu coração um desejo íntimo de estar mais próximo de mim, e diz o Senhor para ti, vou eu te dar coisas novas, vou eu te dar algo diferente. Então sou eu, Senhor, que libero da tua vida algo diferente sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, que nós não precisamos, Senhor, abandonar aquilo que nós temos, mas que nós não podemos trocar aquilo que é o relacionamento. Eu declaro, Senhor, sobre a vida da tua igreja, que ela tenha mais intimidade. Senhor, eu declaro sobre a vida da tua igreja que ela tenha mais relacionamento, que o relacionamento nunca venha a faltar, que falte tudo menos a tua presença, meu Deus e meu Pai, porque essa é a tua palavra e as pessoas creram no nome de Jesus. E se você acredita nessa palavra, glorifique ao nome do Senhor Jesus, aplaudindo. Ainda de pé, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmã Cássia, vem aqui para o altar, vamos orar por você. Cadê a irmã Estelina? Vem para cá, irmã Estelina. Sobe aqui. Vem, Nayara, também. Vamos orar por essas três abençoadas aqui. Cadê a irmã Milena que vai louvar?